A paz do Mestre Jesus, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve nesse sábado de feriado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. A palavra de Deus, poderosa para transformar pensamentos, poderosa para discernir as intenções do coração da verdade estabelecida no céu. Que o Senhor Deus possa vir. Como que está o coração? Como que está a vida? Expectativa milhão, não é verdade? Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para aquilo que realmente importa. Vamos meditar na palavra. O texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. A ponte eu quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 39. Diz assim: E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por todos nós que fomos escolhidos por Deus, de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão dos pecados, por meio do seu nome. Glória a Deus. Irmãos, contextualizando rapidamente, esse é um texto de conexão de propósitos. É Pedro pregando a palavra ao centurião Cornélio. Houve uma preparação antes. Cornélio, um gentio, e ali o evangelho começa a chegar até nós por meio de Pedro. E nesse processo, Pedro teve que abdicar de algumas características religiosas que ele tinha, como, por exemplo, não comer algumas comidas. E no meio da visão, Deus prepara ele falando que purifica todas as coisas, e é Deus que nos purifica, é Deus quem nos santifica. É por meio do Espírito Santo que somos santificados dia após dia, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas também há do outro lado uma intencionalidade de Cornélio, uma vontade de saber a vontade de Deus. Talvez a mensagem que há paz com Deus por meio de Jesus Cristo tenha alcançado ele, e talvez por viver momentos turbulentos, mesmo sendo um homem de muito poder, um homem de muitas posses, um homem ali que tinha bastante influência, talvez ela vivesse alguma dificuldade, e viu ali Jesus Cristo como a solução. E Jesus Cristo é a solução para todos os dilemas da nossa alma. Jesus Cristo é a solução para tudo, e mais do que isso, ele é a continuidade de vida, a eternidade que há em nós. Eu não creio que viemos aqui, meus irmãos, só para sofrer, embora o sofrimento seja necessário e pertinente a todos nós. E pensando nisso, ele preparou Cornélio. Cornélio clamou, Cornélio teve uma visão do anjo e seguiu obediente à visão que teve do céu para chegar até aqui. E perceba que houve prontidão, ou seja, ele não procrastinou. E o que é procrastinar, Alisson? É aquela atitude de deixar para depois o que pode ser feito agora. Antes de ouvir, ele fala assim, assim mandei buscá-lo de imediato, fala no versículo 33. Quando ele ouviu a visão do céu, é de imediato, que quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, não precisamos ficar procrastinando. A palavra até fala que aquele que fica esperando o melhor momento, deixa de semear, também não colherá. Não é verdade? Bom, pensando nisso tudo, quero trazer esses versículos para a nossa vida. Vamos contemporalizar? Começa falando assim. Aqui está no momento em que Pedro está pregando para Cornélio. Essas são palavras da pregação. Diz assim: E nós somos testemunha de tudo que ele fez em toda a Judéia e Jerusalém, onde o mataram. Glória a Deus. Irmãos, todos que foram chamados para Deus segundo o seu propósito, estamos sendo transformados nisso aqui, em testemunhas. E o que é testemunha? É aquele que tem uma história para contar. Quero repetir isso. É aquele que tem uma história para contar. Todos nós, nesse exato momento, estamos vivenciando um processo
do poder de Deus em nossas vidas. Quero repetir isso, todos nós estamos vivenciando nesse momento o poder de Deus de transformação das nossas histórias. Chegamos a Jesus justamente porque tivemos alguma dificuldade no meio do caminho. Olha, perceba que fala onde o mataram, ou seja, onde o mal chegou a ele, onde chegou a morte. Fala do pecado, irmãos, logicamente está falando do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus morreu por os nossos pecados. O salário do pecado, ele é a morte, e é o Senhor Jesus quem endireita as nossas veredas, quem endireita os nossos caminhos. Então todos nós estamos sendo preparados justamente como testemunha, estamos vivenciando esse processo de testemunhar a glória de Deus em nossas vidas. E o que é uma testemunha? É aquele que ouve e vê acontecimentos. Perceba que Pedro fala justamente assim, onde o mataram, num lugar de morte, um lugar onde houve morte. E todos nós chegamos nesse lugar, meu irmão. Todos nós, minha irmã, chegamos nesse lugar em determinado momento. Mas o Senhor, ele é poderoso. O Senhor, ele é poderoso para transformar a nossa história. E é por isso que nós vamos vivenciar o poder de Deus. Em Neemias 13, versículo 2, fala que Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênção. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Tudo aquilo que foi maldição será transformado em bênção para a sua vida. Mas perceba que essa história ela é contada diligentemente, passo a passo. Fala, penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e percebeu que ela fosse vista. Esse versículo, no versículo 40. Penduraram numa cruz e depois ressuscitou. Então, meu irmão, não há ressurreição sem cruz. Não há ônus sem bônus. Não há vitória sem sacrifício, sem dor, sem ganho. A dificuldade, meu irmão, nos prepara para receber a glória. A cruz nos prepara para receber a glória. Aquilo que nós carregamos, o nosso processo nos prepara para receber a glória de Deus. Por que, Alisson? Porque senão nós desviamos, irmão. Se Deus, por exemplo, nos tornar ricos, e eu não sei se essa é a promessa que tem sobre a sua vida, cada um sabe da sua promessa, irmão. Cada um sabe da glória prometida. Cada um sabe, isso é por meio de oração. Se você não sabe, eu recomendo que você pratique o Mateus 6,6. Ajoelhe no chão e pergunte a Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mostra-me o meu propósito e Deus se fará entender, irmão. Deus gosta de revelar a sua vontade para nós. Na verdade, isso agrada Ele, quando nós queremos saber a vontade dEle. Mas é de primordial importância nós sabermos qual é a palavra que está sobre nós. Porque a dificuldade que nós passaremos, ela nos preparará para a glória. Por exemplo, Deus permite a dor, meu irmão. Se Deus te prometeu um casamento, você vai passar momentos de solidão. Você vai passar momentos de rejeição. Você vai passar momentos em que os seus sentimentos serão colocados à prova, realmente sobre aquela pessoa. Sobre a pessoa que Deus está te indicando para que você se case. Se Deus prometeu que você ser rico, Deus vai te provar para que você não desvie a conduta quando chegar muito dinheiro. Em Salmos, o problema não é o dinheiro, irmão, o problema é o amor ao dinheiro. É o que fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Mas em Salmo 62, versículo 10, a Bíblia não tem nada contra aumentar o acúmulo de bens, porque ele fala, se aumentar-te a tua riqueza, não ponhais nela o teu coração. Nesse processo, o nosso coração terá que ser todo de Deus. A cruz de Cristo mostra que o coração era todo de Deus, porque a cruz de Cristo perdoou os nossos pecados. Olha o que diz em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7, fala assim, depois Moisés chamou Josué, e na presença de todo o povo lhe disse, seja forte e corajoso. Quero repetir isso, seja forte e corajoso, valente guerreiro. Seja forte e corajosa, valente guerreira. Pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará e não o abandonará. Não se assuste e nem tenha medo. Essas eram as palavras, vamos dizer, da passagem de bastão, ou seja, da passagem de liderança de Moisés para Josué. Por quê, irmãos? Primeiro, Moisés não atravessaria a terra prometida. Segundo,
Precisaria agora ali naquele momento de um homem que seria conquistador, guerreiro, que não seria as características de Moisés, para liderar o povo, os israelitas, na conquista da terra prometida. E eles foram preparados justamente durante todo o deserto. A palavra fala que Josué não se apartava da tenda de Moisés. E por esse motivo, talvez ele tenha sido escolhido para esse propósito, para esse tempo determinado por Deus. Ele enfrentou as dificuldades, ajudou Moisés, ele esteve ali espiando a terra prometida junto com Caleb, tendo a mente totalmente transformada. Inclusive, somente ele e Caleb da geração anterior foram dos que levaram justamente para comandar aquele povo a uma terra de promessa, a uma terra que mana leite e mel. E haveria a promessa de que Deus estaria sempre com eles, que não precisariam ter medo e nem se assustar com a dificuldade. Por quê? Porque seria um período de guerras, irmão. O período de conquista da terra prometida é um período de guerras. Então, a dificuldade nos prepara para receber a glória, irmão. Eu quero repetir, a dificuldade nos prepara para receber aquilo que Deus nos prometeu. Olha, ele fala assim, permitiu que o povo fosse visto. E eu gosto dessa parte. Mas não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos a sua testemunha. Vocês se lembram que eu falei que Josué houve aquela separação, aquela seleção? Por quê, irmãos? Porque alguns não tiveram a mente transformada. Alguns não tiveram. Então nós precisamos aprender alguma coisa aqui, irmão. Só vai ficar quem faz parte do propósito. Só vai ficar quem entendeu quem é Jesus na sua vida. Só vai ficar quem o Senhor quiser. Irmãos, nós no meio da caminhada nós deveremos abandonar pessoas, e se nós não quisermos, o Senhor arranca com a mão forte. Entenda isso. E é muito mais doloroso. Olha, eu já passei por essa experiência. Teve pessoas que eu quis levar comigo e não puderam ficar. E outras pessoas aí, depois que o Senhor arrancou com a mão forte, eu aprendi por meio da dor. E foi me dado clara a visão, foi me dado clara intenção, foi me mostrado por sinais, foi me mostrado por palavras, foi me mostrado quem deveria ficar e quem não. Eu sabia, e mesmo assim eu tentei manter por perto, e foi me arrancado de mão forte. Mas em outra situação que o Senhor me deu a palavra de que eu deveria me afastar de determinada pessoa, mesmo sendo meu amigo, mesmo eu considerando minha amiga, mesmo eu considerando uma pessoa que talvez pudesse trazer algum acréscimo ali na minha caminhada, não foi me permitido. E eu não sei o porquê, irmão, muitas coisas eu não entendi, eu somente obedeci. Eu deixei para trás. Eu obedeci a visão celeste. Por quê? Porque eu queria viver o propósito, eu queria conquistar a terra prometida, eu queria chegar aonde o Senhor tinha para mim, porque eu já sabia, irmão, o que seria se eu desistisse. Toda vez que a gente desiste, acontece a mesma coisa, repetição de ciclos. Mas eu gostaria de saber o que aconteceria se eu não desistisse, e assim deve ser nós. Vai ficar parte, meu irmão, vai ficar pessoas, vai ficar lugares que não te inspiram, ter que ficar atitudes que não combinam com o propósito. Tem que deixar para trás. Se quer viver o novo de Deus, tem que deixar para trás. E se não deixa, Ele mesmo separa. Perceba que fala, mas não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão. Há uma escolha, há um caminho a ser trilhado, e nós somos chamados a ser coautores, meu irmão, desse caminho, dessa história que Deus está escrevendo por nós, que é maravilhosa. E para isso precisamos ter força e coragem de abandonar aquilo que é necessário abandonar no meio do caminho, seja atitudes, seja pessoas, seja lugares, irmão. Se não te inspiram a ser melhor, se não te tornam melhor, deixe. Sabe, vai abandonando no meio do caminho. Peça ajuda a Deus aquilo que você não consegue, peça a Ele para lhe revelar, peça a Ele para lhe mostrar. Quero ler com vocês João capítulo, e aqui talvez seja o motivo de tanto sufoco. Olha, João capítulo 15, o Senhor Jesus falando sobre a videira verdadeira. No versículo 16 ele fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Tá entendendo que o fruto não pode perder? O fruto não pode justamente vai ser eterno, vai haver eternidade. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome.
É nesse momento que nós conseguimos aquilo que nós estamos orando todos os dias, dias e noite. Portanto, não desista daquilo que você tem pedido a Deus. Apenas desista daquilo que tem que ficar no meio do caminho. Desista de desistir. Desista de ter medo. Desista das preocupações. Desista, sabe, de não tentar. Sabe, desista de achar que não vai conseguir. Desista dessas coisas, seja forte e corajoso. Mas eu gosto no versículo 19, porque justamente mostra o que acontece no meio dessa separação. Ó, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Houve a separação. Por isso o mundo odeia vocês. E é por isso, meu irmão, o motivo de tanta perseguição é por isso. O motivo de tanto sufoco é por isso que nós somos colocados à prova dia e noite, sabe? Sendo entregue como ovelha, muda ao matadouro. Então perceba e entenda isso e segue em frente. Por quê? Porque tem recompensa. Ele fala... Olha o que ele fala, ele fala assim, ó, nós fomos o que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou do morto. Tem mesa, irmão, tem uma mesa preparada, e a mesa eu já falei, fala de um banquete preparado, de um concerto em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos, em todos os segmentos, mas precisamos ser obedientes à visão celestial. Sabe por quê, meu irmão? Só se senta na mesa quem aprende a compartilhar o pão. Eu quero repetir, só se senta à mesa, só se sentou os discípulos, aqueles que foram preparados, aqueles que eram os apóstolos, os mensageiros. E só se senta à mesa, meu irmão, quem aprende a compartilhar o pão. Não é qualquer um que vai sentar à mesa, os inimigos vão até observar. E eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que naquele momento, sabe, vai ser difícil para eles verem o teu crescimento, a tua prosperidade, a tua paz. Vai ser difícil eles engolirem, porque tentaram te parar, tentaram falar que aquele não era o caminho, tentaram, mas vão ver você crescer. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Pelo contrário, capítulo 4, versículo 15, fala, pelo contrário, falando a vocês com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Estamos sendo transformados de glória em glória, fé em fé. E olha, no versículo 16 fala, é Ele que faz com que todo o corpo fique bem ajustado. É uma responsabilidade de Deus ajustar aqueles membros que precisam se unir uns com os outros, é uma responsabilidade de Jesus. Então descansa o coração nessa palavra. E todas as partes ficam ligadas entre si por meio da união de todas elas. Haverá união. E assim cada parte funciona bem, irmão. E é justamente um corpo bem ajustado que funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. E é o amor que nos faz crescer, é o amor que traz crescimento. Percebe? O amor de Cristo em nós. Romanos 5,5 fala que Ele nos encheu do seu amor por meio do seu Espírito Santo. E é por isso que às vezes você não consegue, mesmo passando por tanta dificuldade, mesmo passando por tanta, vamos dizer, raiva, por tanta chateação, por tanto frustração, por tanta decepção, você não desiste. Até aumenta às vezes a vontade de desistir, mas e até diminui a vontade de continuar, mas você percebe que você continua, sabe por quê? Porque se trata não da força com que nós agarramos em Cristo, mas da força que Ele agarra em nós. E entender isso traz para nós justamente isso que Pedro está pregando, a mensagem. Olha, no versículo 42 fala assim, ó, e Ele mandou. E nós precisamos entender que a visão de Deus é um mandamento para nós. Olha, anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o juiz, é o que a palavra está falando. Deus o designou a julgar. E o julgamento vem justamente de crer ou não crer, justamente na questão daquilo que Ele tem para nós, dos mandamentos, dos caminhos, das obras que de antemão Ele preparou para nós. Então, eu quero parafrasear aqui Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, meu irmão, mas a verdade é que a honra e o poder concedido justamente por sentar à mesa com o mestre,
com o mestre precede a responsabilidade. Eu quero repetir, a honra e o poder concedido a Deus precede uma responsabilidade a nós. Precisamos entender isso e obedecer esse mandamento. E é justamente por isso o preparo, para que nós não venhamos nos desviar quando Ele nos der tudo. Para que a nossa história seja para a glória de Deus. Quando Ele fala em João 15, é justamente que o nosso fruto glorifique a Deus. É que o nosso fruto traga honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Sabendo que Ele está fazendo tudo, sabendo que Ele é Rei, que Ele é Senhor e que Ele é poderoso para a autoridade e tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, para mudar a história, para mudar caráter, para mudar comportamentos, para transformar a maldição em bênção. Mas a honra e o poder, ele precede uma responsabilidade que nós teremos. E é justamente esse de compartilhar o pão que nós sentamos à mesa ali. Ó. Eu quero ler com vocês um versículo, aliás, alguns versículos que está num livro que fala justamente do Redentor, de Ruth. Quero ler com vocês justamente Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que entende-se sobre um compromisso estabelecido por Deus, alguma pessoa compromissada. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora. Quando houve ali a separação das duas, Noemi, que era a senhora de Ruth, e Ruth era casada com seu filho, ela voltou para Israel. A Noemi estava desobrigando ela de obrigação, mas a Ruth dá essa resposta, fala assim, ó, porém Ruth respondeu, versículo 16, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e também ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Nos parece uma jura de casamento, não é verdade, irmãos? E muitas vezes nós vemos a separação e sabemos o tanto que a separação dói, e ela vem justamente num momento de dificuldade, talvez num momento em que o pecado entra, num momento em que a injustiça nos acometeu, a humilhação, a vergonha, o abuso, o abandono, aquelas feridas, rejeição e tudo aquilo que nos aconteceu pode trazer essa separação, mas que nós venhamos a ter em nossas vidas, sabe? Para cada Noemi, uma Ruth, para cada Davi, um Jonas, para cada Jesus, um João, um Tiago e um Pedro em nossa vida, não é verdade? Alguém que se compartilhe, alguém que se compadeça e se comprometa conosco, até mesmo nos nossos momentos mais difíceis, que nos ame naqueles momentos em que nós não merecemos ser amados, naqueles momentos em que nós vamos passar dificuldade, que o nosso pior, que está justamente expresso nessa carne, vem à tona, tornando evidência, mas que o compromisso dela seja fora das circunstâncias, que seja um amor que não obedece às circunstâncias, que seja totalmente um amor incondicional e não circunstancial, que nós tenhamos pessoas assim na nossa vida, porque a honra e o poder, ela precede essa responsabilidade de seguir firme, justamente caminhando com essas pessoas a qual o Senhor colocou diante de nós, não é verdade? Olha, e a palavra continua, e aqui eu quero terminar a falar, é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho. Irmãos, você percebe que todos os profetas, e os profetas está falando de uma gama de 2000 anos, e a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, e aqui eu quero trazer para nós, ela foi escrita, compreendida num tempo de 4000 anos, escrita por mais de 40 autores diferentes, entre homens e mulheres escolhidos por Deus para escrever somente uma história, essa, Jesus Cristo, é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho. Irmãos, todos esses profetas passaram por dificuldade, todos eles, sem exceção nenhuma, passaram por muita dor, passaram pela forjação de Deus, passaram, sabe, pela lapidação da mão do oleiro que lapida, mas que também protege. E todos eles, meu irmão, todos eles passaram por isso. Por quê? Porque eles entenderam que o propósito é maior que a dor da estrada. Eu quero repetir, o propósito é maior que a dor da estrada.
E há tesouros escondidos na dor, há tesouros insondáveis que nós só podemos descobrir no meio dessa estrada, no meio dessa caminhada. E é por isso que nós vemos, muitas vezes, chegamos em oração a Deus: estou aqui mais uma vez, para que o Senhor me levante outra vez. Senhor, estou aqui de novo para que o Senhor me levante outra vez. Senhor, estou aqui de novo para que o Senhor me levante outra vez, porque eu quero completar a carreira. Nós queremos, nós não somos dos que retrocedem, nós queremos completar a carreira. Tiago 1:12. Tiago 1:12. É motivo de muita alegria passardes por diversas provações, porque depois de ter sido aprovados e feita a vontade de Deus, Ele lhes entregará a coroa que lhes foi prometida. Qual é a sua coroa, meu irmão? Qual é a sua coroa, minha irmã? Há um tesouro no meio da dor, sabe? E o propósito, ele deve ser maior que toda a dor da caminhada. O propósito deve ser maior que a angústia. O propósito deve ser maior que a tristeza. O propósito deve ser maior até mesmo que nós. É o nome do rei que está em jogo. Pelo rei e pelo reino. Eu quero repetir: pelo rei e pelo reino. Eu estou pregando aqui para pessoas que resolveram fazer a vontade do Senhor e estão confusas. Eu estou pregando aqui para pessoas que sentem a dor da caminhada. Está no caminho certo, irmão, porque o caminho vai ter dor, o caminho vai ter cruz, mas o final é glória, o final é coroa, o final é honra e majestade vinda da parte do Pai. E ele fala, no final ele fala: dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão dos pecados por meio do seu nome. Irmão, todos nós estamos em dívidas com Deus. Não se engane a respeito disso. E há uma recompensa aqui. E qual que é essa recompensa? Perdão dos pecados. O perdão dos pecados, irmão, implica que não haverá mais morte. Vocês já pensaram? Eu sempre penso no céu. Sabe por que o céu é um lugar bom, irmão? Porque lá não entra pecado. Lá não entra, não vai pecar. Então há uma recompensa de eternidade prometida. Há uma recompensa que vai além do que os nossos olhos carnais possam ver. Há uma recompensa acima de um céu cinza que parece que está fechado para nós. Há uma recompensa além do silêncio de Deus. Há uma recompensa além de toda a dor. Há uma recompensa de eternidade, irmão. E eu quero terminar aqui com vocês justamente lendo Apocalipse 21, porque é isso que vai acontecer no final, nessa vida e na vida que há de vir. Primeiro eu quero ler Apocalipse 21, versículo 4, fala: e ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E entenda que todas essas elementos a qual o apóstolo João colocou, morte, tristeza, choro e dor, são consequências do pecado. São fardos que o pecado traz para nós. Mas no versículo 7 ele fala: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus dele e eles serão os meus filhos. Então bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, porque nós estamos nessa caminhada. É uma caminhada para o progresso da família. Há um lugar que aos nossos olhos parece impossível, mas para o nosso Deus é totalmente possível. E a certeza que nos dá é justamente que Ele caminha conosco, que nós não devemos nos assustar nem temer, porque Ele estará conosco em todos os caminhos, trazendo provisão, trazendo sustento, trazendo amores curativos, trazendo alegrias inesperadas e pessoas que nos ajudam e seguram na nossa mão para que nós possamos chegar até o fim. E eu gostaria de deixar essa mensagem lembrando que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Meu irmão, minha irmã, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.